Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores do canal Mero Oficial TV. Acabamos de ouvir a ministração da palavra nesta conferência internacional da Missão Evangélica da Reconciliação em Angola, que decorre na sede nacional, sítio no bairro Rocha Pinto. Estiveram nesta palavra os intervenientes vindos do Reino Unido, propriamente o pastor André Diba e o pastor Cubo. Então, nesta tarde, convidamos, como é de costume, aquele que tem sido a personalidade que faz análise depois do dia, em função à ministração que foi nos dada. Chamamos então, assim, o pastor Ailton de Souza. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Acabamos de ouvir as duas intervenções esta manhã. Que lições tirou destas ministrações? Uma boa tarde a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja ministrada nos nossos corações. Alegria estar novamente com você, que nos assiste e que nos acompanha. É uma grande responsabilidade essa pergunta que o nosso irmão pastor Edmilson, ou como costumemente falam aqui, Papa Edmilson, nos fez. Por quê? Porque ao analisarmos aqui o término do 4º dia de conferência, 27ª Conferência Internacional de Missões aqui na MER, diretamente aqui do Templo Central, aqui em Luanda, ao analisarmos isso, só vem culminar com o que já falamos anteriormente. É um caminho sem volta. Eu não posso simplesmente ouvir tudo que foi ministrado aqui e continuar vivendo do mesmo jeito que eu estava vivendo. É muita mediocridade, é muita religiosidade, é muito farisaísmo, é muito falar e pouco fazer. Hoje, ao sermos contemplados com a palavra de Deus ministrado pelo reverendo Diba, que veio lá de Liverpool, nós aprendemos e fomos ministrados sobre as situações que nos impedem de brilhar. Nos impedem de brilhar. Eu não vou fazer o resumo aqui de todas as ministrações que foram feitas, já fiz no vídeo passado, depois você volta lá e assiste novamente. É uma mensagem de Deus para a tua vida e para o teu coração. Pastor Diba nos ensina o que é ou quais são os fatores que nos impedem de brilhar. E dentre esses fatores que mencionou, eu gostaria de destacar 2 lições para a minha vida. 2 lições. Toda vez que eu escuto uma mensagem, eu tiro algo para aplicar na minha vida. Às vezes você não consegue gravar tudo. Fica aqui uma dica para você. Às vezes você não consegue gravar tudo o que foi falado, não consegue anotar tudo o que foi dito, mas você pode buscar lições preciosas da palavra de Deus. Aliás, antes de começar qualquer mensagem, ore a Deus, fala: Senhor, fala comigo, ministra no meu coração, mostra o que precisa ser mudado na minha vida. E foi isso, então, o que eu vou relatar aqui para você é isso, o que Deus ministrou na minha vida. 2 lições importantes eu tiro aqui da pregação do pastor Diba. Primeiro, nós somos vitrines do Evangelho. Nós não somos o Evangelho, nós somos vitrine. O que é a vitrine que eu estou falando? Aquilo que tem na loja mesmo, sabe? Você está passando pela rua, você está andando lá pelo centro da cidade ou por um bairro e tem uma loja e tem uma parede de vidro e dentro tem alguns objetos que você passa e olha para aqueles objetos. Deixa eu fazer uma pergunta muito prática para você. O que é mais importante? A janela de vidro ou o que está dentro? Se é uma loja de calçados, se é uma loja de roupas, o que é mais importante? O vidro, a grossura do vidro, você vai ficar lá olhando, como que foi feito esse vidro, como que foi colocado, ou você vai olhar o que é dentro, o que está dentro? É claro, a resposta é óbvia também.
O que chama a atenção é o que está dentro. E quando eu digo para você que essa é a mensagem que o pastor Diba trouxe da parte de Deus para nós, que nós somos vitrines do Evangelho, o que precisa ser visto não somos nós. O que precisa ser visto é a ação de Deus na minha vida. Esse foi o texto que ele pregou. Ninguém esconde uma luz em um velador, não, ela fica bem alto à vista de todos. Assim deve ser a nossa vida. Cristo deve ser visto em nós. Essa foi a primeira lição que eu aprendi da mensagem dele. A segunda lição que eu aprendi, e que falou muito ao meu coração, é o seguinte: eu sou um líder também. Eu sou um pastor também. E não adianta todo mundo aqui dentro da igreja, e aonde quer que eu viaje ou vá, me chamar de papa, de reverendo, de pastor, de doutor, se eu não sou isso dentro da minha própria casa. Se a minha esposa não me vê como um homem de Deus, se os meus filhos não me veem como homem de Deus, não adianta a glória humana. Não adianta o assédio humano, vir tirar foto comigo, você é o reverendo, o pastor que veio lá do Brasil. Conversa com a minha esposa, eu passo o foto dela, pergunta para ela se eu sou um homem de Deus dentro da minha casa. Pergunta para os meus filhos se eu sou um homem de Deus para a vida deles. Porque se eu for um homem de Deus para a vida da minha esposa, então eu sou um bom marido também. Se eu for um bom pai, um homem de Deus para a vida dos meus filhos, então eu serei um bom pai. E viveremos no temor do Senhor, para que eu possa então afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na sequência, nós ouvimos o reverendo Cucu, que também trouxe uma palavra fantástica da parte de Deus para nós. E nos ministrou sobre o coração do Pai. Sabe aquele Abba Pai que o apóstolo Paulo nos revela? Pois é, o pastor Cucu nos ministrou sobre o coração do Pai. E ao ouvir a explanação do pastor Cucu, que estava embasada principalmente em Lucas capítulo 15, que fala da parábola do filho pródigo, uma frase que eu anotei aqui para a minha vida, cuidado com as escolhas. 2 textos foram usados, Lucas e 2 Samuel. Lucas 15, a parábola do filho pródigo. 2 Samuel 18, quando ele retrata aqui aquela situação de Davi com o seu próprio filho Absalão. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha que lição fantástica. Davi foi o melhor rei de Israel, sem sombra de dúvida. O grande rei de Israel, um péssimo pai. Cuidou da nação, mas não soube cuidar da própria casa. Cuidado com as que você faz. Então, diante disso que nós aprendemos hoje, tanto com o reverendo Diba como o reverendo Cucu, eu deixo aqui essa palavra para você. Reflita sobre isso e reveja a tua vida e a tua situação. Obrigado, em nome de Jesus. Nós aqui agradecemos por estar conosco mais uma vez. Esperamos tê-lo nas próximas edições e que o Senhor te abençoe e que tenha uma tarde em paz, em nome de Jesus Cristo.